Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Mas hoje o dia foi bem legal, hein? Tava acompanhando ali as outras palestras, né? O que o Leandro falou ali também sobre compra, né? Sobre controle de compras, um tema que foi bem recorrente. A Jéssica falou também. Eu achei bem legal e casa com um pouquinho com o que eu quero falar para vocês hoje, que é sobre o fechamento financeiro. A gente é um escritório de contabilidade, eu trabalho com contabilidade já há alguns anos, pode não parecer, mas já estou 13 anos aí nessa jornada. E a gente achou que seria muito relevante levar esse conhecimento também para os donos de supermercados sobre o número financeiro, e não somente sobre a apuração de impostos e tal, né? Então a gente trabalhou nesse sentido. Então essa é a minha primeira proposição para vocês, né? Seu supermercado fatura bem, mas você sabe onde está o lucro? É que quem sabe onde está o lucro do seu supermercado? Né, a gente acompanha também o Jamberly falando muito sobre isso, né, sobre a questão do fechamento financeiro, para onde vai o dinheiro. Se você está com o seu compra e venda não está batendo, você está com 75% de compra, você deveria estar com 70%, está com 80%, deveria estar com menos. A sua despesa fixa está em 20%, deveria estar em 15% e tal. E é toda uma construção, né? Para você chegar a esse ponto, você precisa primeiro conseguir fazer esse fechamento financeiro. E foi exatamente onde a gente buscou ajudar vocês. Né? E se você, aí a segunda preposição, e se vocês soubessem até o centavo, onde está cada real do seu negócio? Não seria muito interessante? Quem hoje aqui já tem esse dado? Olha, consegue falar assim, olha, eu sei exatamente de onde veio e para onde foi cada real que entrou na minha empresa. Quem aqui tem esse número? Só a dona Tana, o seu líder, você não tem não? Tem não? Rapaz, você tem, hein? É que a gente já tem alguns clientes nossos aqui no ecossistema e eles têm esse número. A gente tem esse número, a dona Tana, a gente faz reuniões com ela periodicamente e ela sabe de onde veio e para onde foi cada centavo que entrou na empresa dela. E o que o Leandro me pediu foi exatamente para fazer isso. Olha, aqui são meus alunos, a gente é sócio, você não poderia passar para eles como é que funciona? Falei, claro, Leandro, sem problema nenhum, não tem segredo nenhum. Eu acho que se vocês aplicarem o que eu vou dizer aqui para vocês hoje, vocês conseguem também ter o número de vocês, chegar ao final do mês e saber exatamente de onde veio e para onde foi cada real na empresa de vocês. É possível, não é impossível não, é perfeitamente possível. E é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês tendo a noção disso, vocês vão ter decisões com dados, em vez de decisões baseadas no achismo. A gente já chegou em várias empresas onde o empresário falava, cara, meu problema é a folha. Meu Deus, minha folha de pagamento, olha, mão de obra está cara e não sei o quê. Aí a gente foi, não, eu não sei qual que é o seu problema. Isso é você que está me dizendo. Eu só trabalho com fatos e dados. Vamos descobrir qual que é o seu problema? Aí, às vezes, não era a folha. Às vezes, era a compra que estava muito alta. Em muitos casos, é o imposto. A maioria deles não é. Né? Então, a gente chega lá, cara, eu preciso da sua ajuda aí, porque eu sei que você é contador e eu estou pagando muito imposto. Então, meu grande problema aqui é o imposto. Nem sempre é. Eu falei, cara, seu problema não é imposto. Seu problema é que você tira dinheiro demais da empresa, que você compra muito. Imposto, se você tem um negócio que você não consegue pagar o imposto que ele exige, cara, é um negócio de risco, não é um negócio tão bom assim. Então, a gente precisa entender esses números, porque um supermercado é muito dinâmico. Né? A gente tem na contabilidade, a gente fecha também o balanço, o ADRE, é muito importante ter um ADRE, só que os ciclos do mercado são muito curtos. Né? Você compra a mercadoria, você coloca ela na gôndola, você vende, você tem que pagar o fornecedor, tudo é muito rápido. E uma empresa, um supermercado, ele quebra muito mais rápido por falta de caixa do que por falta de lucro. Por quê? Se você não tiver lucro, se você trabalhar no prejuízo, você é um tipo de negócio que tem liquidez. Então, você consegue ir no banco, você consegue antecipar um cartão. Então, às vezes, você pode trabalhar um grande período sem lucro, mas sem caixa vocês não conseguem. Então, foi exatamente nisso que a gente pensou e é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. A realidade da maioria dos supermercados, né? A gente olha o saldo bancário lá e não sabe se o negócio dá lucro.
sente que o dinheiro some sem explicação, tenta organizar o financeiro, mas desiste no meio do caminho. Toma decisões no achismo, comprar, investir, contratar. Isso é o que a gente vê, pessoal, na maioria dos supermercados. Essa é a realidade, esse panorama, né? Então, fica aquela questão. Olha, se hoje tem 100 mil reais na minha conta, eu estou rico. Se amanhã tiver negativo 10 mil, eu estou pobre. Aí fica, o que o Jamberly sempre fala, né? Estou rico, estou pobre, estou rico, estou pobre. Então, você fica analisando o seu desempenho, a sua performance do seu supermercado pelo saldo que você tem na conta bancária. Em alguns casos, pode até dar certo. Por exemplo, às vezes você tem uma operação muito boa e tal, aí você, cara, tem 100 mil reais na minha conta esse mês. Vou tirar 50 mil aqui para minhas despesas pessoais. Aí o mês que vem tem 100 mil de novo. Você tira mais 50. O que é o seu pensamento? Olha, eu acho que está dando certo. Eu acho. Se for um dinheiro aí que não é meu, infelizmente já rodou. Mas é assim que às vezes a gente trata a nossa empresa e não pode ser dessa maneira. A gente tem que saber de onde veio e para onde vai cada real. E o que acontece, pessoal? O que a gente já aplicou esse método para fechamento financeiro em mais de uma centena de supermercados. E o que a gente encontra quando a gente chega lá? Eu queria compartilhar com vocês os principais erros, né, como o Leandro falou, os principais erros, os acertos. Por que as pessoas não conseguem chegar no final do mês e dizer, olha, o resultado do meu mercado foi 50 mil. Como que você sabe que foi 50 mil? Porque evoluiu exatamente. Se eu pegar a conta bancária e conferir, está batendo. O que geralmente impede? Falta de método, né? Falta de rotina e falta de acompanhamento. Esses três pilares impedem vocês de ter um fechamento financeiro assertivo. Tem que ter um método, né? O fechamento financeiro ele não dá para ser, eu vou fazer final de semana, quando dá. Tem que ter um método. Um começo, meio e fim. Eu vou mostrar para vocês um método, vou mostrar para vocês uma rotina e vou mostrar para vocês como que acompanha para você ter esse fechamento financeiro. Até coloquei um dado ali, né, que a falta de controle financeiro ou desconhecimento financeiro é a segunda maior causa de fechamento de empresas antes dos 5 anos. Tá bom? Então é um dado bem preocupante e não é difícil. Vou mostrar aqui para vocês que é perfeitamente possível. Por que a maioria não consegue fechar sozinho? Alguém se identifica com algum desses problemas aqui que eu coloquei? Dinheiro pelo caixa, pagamento de gaveta sem registro, o dinheiro some sem rastro. Quem aqui tem um hábito de, por exemplo, chega um verdureiro ou qualquer fornecedor lá, fala, estou entregando aqui umas caixas de batata, deu 800 reais. Aí você dá uma olhada assim, qual caixa que está mais cheio, que passou mais gente, eu acho que é aquele ali. Você vai lá na gaveta e pega 800 reais e está aqui, ó. Vai ser feliz, obrigado aí por essa batata. Ninguém aqui faz isso não, né? Então, esse é um problema. Como que a gente vai controlar? Aí que tá, já começa o primeiro pilar, método, né? Rotina. A gente não pode fazer isso. A gente não pode chegar um fornecedor, a gente ir lá no caixa, fala para o caixa, abre a gaveta aí que eu vou pegar 800 reais. Olha a brecha que você abre para a falta de controle. Como é que você vai cobrar ele, no final do dia, um fechamento de caixa, porque você pegou 800 e você não anotou em lugar nenhum. No final do dia, ele pode falar que você pegou 2 mil. O que você vai falar? Então, é um dinheiro que já perdeu o rastro. Você não sabe para onde foi. A gente já tem 800 reais que você não sabe para onde foi. A conferência do dinheiro físico. Vai lá na gaveta, conta o dinheirinho. Mas não é só o dinheiro físico. Às vezes, a falta de uso adequado do ERP. Às vezes, você tem um baita sistema lá que você não está sabendo usar ele. Né? Então, a gente chega já cheguei em muitas empresas, aí a pessoa fala, não, toda a despesa que eu tenho, eu anoto, eu lanço aqui nessa tela do sistema. Eu falo assim, tá, deixa eu dar uma estudada aí nesse sistema seu. Mas você sabia que se você lançar nessa tela aqui, isso aqui não vai sair em relatório nenhum? Não sabia. Não, eu falei, por que você lança aqui? Porque é a tela mais fácil. Eu falei, não, essa tela aqui não serve para conciliação financeira. Se você lançar nessa tela, você perdeu essa informação. Ela serve para outra coisa. Entendeu? Então, às vezes, essa falta de usar o RP também. Conta da corrente da empresa é conta corrente de casa. E ninguém sabe, né? Tipo, chegou a conta de energia lá em casa, não, manda lá para o mercado que o mercado paga. A escola dos filhos. Eu não estou dizendo que não pode, estou dizendo que as coisas têm que ter controle. Dados espalhados também é um outro grande problema, né? Nunca consolida nada, principalmente às vezes quem tem mais de uma empresa. Eu vou pagar o boleto pela empresa que tem dinheiro na conta. Né? Então,
todas essas questões aí, ó, eu selecionei os 6 principais motivos, né, que interferem ali no dia a dia da empresa e faz você não conseguir ter esse fechamento financeiro. Alguém se identifica com algum desses pontos aqui que eu coloquei? Ninguém faz isso aqui não, né? Todo mundo isso aqui, não, pelo seu mercado, não passa. Até hoje, de todas as empresas que a gente já implantou esse fechamento financeiro, todas, sem exceção, cometiam um desses erros aqui. Até hoje, eu não cheguei em nenhum mercado que conseguia chegar no final do mês e dar um fechamento financeiro. Eu já cheguei, para vocês terem uma ideia, eu já cheguei em supermercados que ele fazia todo o lançamento, só que no final do mês ele não conseguia consolidar o relatório e dizer para mim qual era o número dele. Então, é um aprendizado que a gente tem que ir fazendo. Mas isso aqui são os principais erros. E eu coloquei outro detalhe aqui também, até o Jean, não sei de quem de vocês estava aqui ontem, ele citou essa frase numa outra palestra que ele fez. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso aqui tem que ser uma máxima para o fechamento financeiro. Por que eu coloquei isso aqui? Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Por causa disso aqui, ó. O fluxo do caixa ele tem que ter um desenho. Né? A gente tem ali o PDV, que é a origem de tudo, onde você faz a venda. O dinheiro que está no PDV, ele tem que, obrigatoriamente, ou vai para uma tesouraria, ou vai para a conta bancária, né? Quando você faz uma venda ali. Se o cliente fez uma venda, por exemplo, no Pix, ele vai direto do PDV para a conta bancária. Se ele fez uma venda em dinheiro, esse dinheiro sai do PDV e vai para a tesouraria. Ele não pode ir para outro lugar. Ele não pode ir para outro lugar. Então, qual que é a questão? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que é controle financeiro, você não quer chegar no final do mês e ter os números da sua mão, aí seu dinheiro pode tomar qualquer caminho. Só que qualquer caminho diferente que ele fizer disso, provavelmente você não vai conseguir fechar o financeiro. Então, tem que ter um fluxo. Você vê ali ó, que o PDV não tem pagamento de contas. Quem paga a conta ou é a tesouraria ou é a conta bancária. O dinheiro só pode sair do mercado desses dois setores. Ah, mas o que é tesouraria? A gente fala, é um cofre. É o cofre da empresa. Aí a gente também tem a questão das notinhas, para quem vende, né? Vende a prazo. Não pode misturar também, um erro muito comum é o caixa do mercado receber notinha. É difícil dar certo, pessoal. É difícil dar certo o caixa do mercado receber notinha. O PDV ali, né? Tem lugares que eu já vi que faz isso, mas assim, fica muito difícil de controlar, porque entra um dinheiro ali que não é venda, você tem que ter, às vezes o operador tem que abrir uma outra tela e tal, não vai para esse caminho, né? Então, tem o caixa ali para receber notinha, recebeu a notinha, vai para a tesouraria. Da tesouraria, aí sim, aí aquele exemplo que eu falei, né? Chegou um verdureiro lá para receber uma batata que ele vendeu para ti. Esse dinheiro não vai sair do PDV, vai sair da tesouraria. Então, se você tem um mapa para o dinheiro, você entender o mapa do dinheiro é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Você tem que entender que o dinheiro não pode circular para qualquer lugar. Ele não pode, inclusive, sair do PDV direto para o dono do mercado. Não, o mercado é meu, o dinheiro é meu, ele vai para onde eu quero. Mas aí você não vai ter o controle. Entendeu? Um dos principais erros, pessoal, que a gente encontra é justamente aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Quando o dono cuida disso aqui. A maioria dos lugares dá errado quando o dono é que cuida disso aqui. Quando só o dono tem acesso ao cofre. 90% dos casos que a gente vai implantar o financeiro, rapaz, o cofre é um negócio complicado, né? Dinheiro e tal. Deixa que eu cuido disso aí, eu que vou cuidar do cofre. Mas na primeira oportunidade que você tiver de ter uns 2 vendedores para você atender e um terceiro querendo receber, você vai meter a mão no cofre e não vai anotar. Isso aí é certeza que vai acontecer. Nenhum lugar que a gente implantou o financeiro e o dono do mercado era que cuidava do cofre, deu certo. Então tem que ter uma rotina, tem que ter um método. Por quê? Você é dono, você fala, não, depois eu anoto. Anota nada. Então, pessoal, é importante entender esse caminho do dinheiro. Tá? O dinheiro tem que funcionar numa metodologia muito parecida com essa. Qualquer coisa que você fizer diferente disso, a gente já testou, não vai dar certo. Isso eu posso garantir para vocês. Pode ser que tenha alguém que, não, eu tenho um outro método aqui e tal, dá certo. Pode ser que dá, mas dos que a gente já testou, esse aí seria o mais indicado. Agora, vamos lá, pessoal.
Em 6 etapas aqui eu defini também, 6 etapas para vocês conseguir ter o fechamento financeiro lá no mercado de vocês. 6 etapas. A primeira delas é validar o ERP. Você tem que ver se ele atende. Não é todo o ERP que vai te dar a possibilidade de ter um fechamento financeiro. Você precisa organizar os seus PDVs, você precisa implantar um sistema de controle no cofre ou tesouraria, começar a ter um controle do contas a pagar e receber, também dentro do sistema, fazer conciliação bancária e consolidar o relatório, porque é aquilo que eu falei, eu já cheguei em empresas que tinha isso aqui, tinha isso aqui, tinha isso aqui, tinha isso e tinha isso. 100% das empresas que eu fui até hoje não tinha fechamento financeiro. Uma pequena porcentagem, vamos dizer que 1, 2% tinha esses 6 aqui, mas isso aqui ninguém tinha. A consolidação num relatório que dá uma visão 360 graus da empresa. Então são esses 6 passos que eu quero passar para vocês aqui hoje. Executando esses passos, em 40 a 60 dias, vocês vão ter o primeiro fechamento financeiro da empresa de vocês. Vão saber, poder olhar ali e saber de onde veio e para onde foi cada real que movimentou dentro da empresa de vocês. A validação do ERP. Né? Então, tem 3 pilares que necessariamente vocês precisam validar. Contas a pagar, contas a receber e o bancário mais PDV. No contas a pagar, obrigatoriamente, ele vai ter que ter alguns campos para você incluir as informações. Fornecedor, data, valor, nota fiscal e uma conta gerencial. Uma conta gerencial, ou plano de contas, ou categoria de despesa, categoria de receita. Cada software vai tratar de uma maneira. A gente já tem homologado lá mais de 40 softwares que a gente faz esse trabalho. Então, cada um tem uma maneira. Um vai ser conta gerencial, mas o que é isso? É uma categoria. Por exemplo, salários, energia, água, telefone, são categorias. Então, se você tem um sistema financeiro que na hora de você lançar uma conta a pagar, de você lançar uma despesa, ele não te dá esses campos, aí você já não vai conseguir. Porque depois, quando você for, por mais que você está conciliando aí, lançando as despesas diariamente, se você não consegue categorizar elas, no final do mês você vai saber, por exemplo, que saiu 500 mil reais do seu caixa, mas saiu para onde? Então, obrigatoriamente, você vai ter que validar com o seu sistema se ele tem esses campos. Né? Se ele tem, por exemplo, baixa com data editável, por mais óbvio que isso aqui pareça, pessoal, a gente chegou em sistemas que, por exemplo, você lançava lá uma conta a pagar para 30 dias. Se você pagasse com 25, você não conseguia editar. Não, é daqui 30 dias que é o vencimento. Então, a gente já tem um checklist que é muito maior que esse, de todos os passos que a gente vai validando o sistema. Mas, basicamente, é isso. E também tem lançamento de contas já pagas. Porque facilita, porque tem alguns sistemas que você tem que lançar contas a pagar para depois fazer a baixa. Então, às vezes, chega ali uma pessoa ali para trocar uma torneira, para lavar o carro, já foi a despesa. Você não vai lançar contas a pagar para depois baixar. Então, isso aí tem que estar validado no sistema também. No contas a receber, data de recebimento editável, destino do recurso, né? Você tem que conseguir colocar também para onde que foi aquele dinheiro. Se vai entrar no banco direto, né? Ou no cofre. E aqui no PDV, também cadastro de categoria de lançamento, porque lá no PDV você vai ter diversos tipos de dinheiro que pode entrar lá, né? Cartão, Pix e tal. Ter a possibilidade de fazer lançamentos avulsos de entrada e saída, relatório de saldos por data, transferência entre contas, né? Então, um erro também muito comum, pessoal, é alguns sistemas ter a possibilidade de você fazer uma sangria no caixa. Aí você fala assim, não vou pegar mais dinheiro no caixa não, para pagar contas. A hora que eu precisar, eu vou lá e faço uma sangria. Só que às vezes essa sangria só está dizendo que o dinheiro saiu para o caixa. Não pode. O dinheiro não pode simplesmente sair do caixa. Ele tem que sair do caixa e ir para algum lugar. Então, ele tem que ter um sistema de transferência. Quando a gente precisa, aí é aquela questão. Mas quer dizer que se chegar um fornecedor aqui, eu não tiver dinheiro, só tiver no caixa, eu não vou poder pagar? Lógico que vai. Só que você vai lá no caixa e vai fazer uma transferência do PDV para a conta cofre. E na conta cofre você paga. Entendeu? Porque senão começa a dar problema. Então, é método. É uma coisa que não pode funcionar diferente disso. O relatório de saldo, para você fazer o fechamento. Né? Então, chegar no final do dia ali, a pessoa vai fechar o PDV dela. Olha, hoje eu vendi R$2.000, 1.500 foi no dinheiro, 500 foi no cartão, está aqui o dinheiro, está aqui os tickets do cartão, confere, fecha o caixa e faz a transferência para o PDV.
Então, tem que ter esse método, senão também... Porque, voltando ali, lembra que tem o mapa do dinheiro? Tudo tem que funcionar certinho. O dinheiro tem que sair de um lugar, ir para o outro, dizendo o que foi e tal. Então, tem que ter esse passo a passo também. E tem que ter, principalmente, essa transferência, né, do PDV para o cofre. Então, fechou o dia, conferiu o caixa e tal, vou transferir aqui o dinheiro do PDV para o cofre, tá bom? Então, a validação do RP, basicamente, o RP de vocês precisa ter isso aqui, senão ele não atende, tá bom? Aí, com relação à organização do PDV também, muito importante, login individual por operador. Também parece óbvio, mas tem que ter. Tem que ter. Cada operador de caixa ele tem que ser responsável pela entrada, né? Quando ele entra, o que tem, se tem alguma coisa ali, né? Fechou o caixa, então não tem nada, está zerado. Aquele login ele é individual, não pode ser compartilhado. O login de cada caixa é de cada caixa. Ele entra, faz o login dele. Ah, mas às vezes vou trocar de caixa, está um horário de pico, aí o cliente... Pessoal, não dá para ter tudo. Né? Então, cada operador de caixa tem que ter o seu login, né? Tem que ter a rastreabilidade total do que ele faz. Uma outra dica, troco fixo. A maioria de vocês aqui deve ter, né? Mas você definir um valor ali para também não ficar perdendo tempo, né? Fazendo o troco e tal. Então, todo caixa tem um troco fixo, R$100, 200, 300. Então, toda vez que o caixa vai iniciar a operação dele, já tem aquela sacolinha separada com ele. Está aqui para você iniciar seu dia, R$300. Boa sorte, Deus abençoe. Tchau, obrigado. Aí ele vai lá, faz a venda dele, no final do dia, tem que ter o movimento do dia, mais aquele troco. Aquele troco, coloca na sacolinha de novo. Então, são coisas que vão facilitando. E aqui uma coisa que eu já falei, né? Zero pagamento de dinheiro, zero pagamento pela gaveta. Evita, pessoal, ao máximo. Onde a gente já viu, já testou, e a gente tentou fazer concessões, mas em tal caso e tal, dá problema. Então, o pagamento é feito lá pela pessoa que cuida do cofre, tem uma outra pessoa que faz esses pagamentos. Tá bom? Tanto pagamento quanto recebimento. Né? É onde acontecem os primeiros furos de caixa, né? Se a gente não se atentar para isso. Então, eu validei meu sistema, eu tenho que organizar meu PDV. Se eu não faço fechamento de caixa, eu tenho que começar a fazer. Porque senão eu não vou saber nem quanto que eu vendi no dia. Se a minha venda está batendo com... E assim, pessoal, o que eu estou querendo rastrear aqui? Dinheiro. Eu quero rastrear o dinheiro. Mas se no sistema está dizendo que vendeu 10 mil e a pessoa só me trouxe 1.000 de dinheiro. Eu vou registrar que entrou 1.000 de dinheiro. Eu tive um prejuízo de 9 mil? Teve, porque fez uma venda de 10, só entrou 1.000. Mas o 1.000 está registrado. Se eu me fixar em achar o caminho do dinheiro, no final do mês eu vou identificar. Olha, eu vendi 1 milhão, só entrou 900, mas a minha taxa de cartão não é tudo isso. Para onde está indo esse dinheiro? Tem alguém me roubando? Aí o financeiro vai te dar, olha, sua folha está muito alta, você está vendendo muito e não está recebendo e tal. Mas aqui, fundamentalmente, o que eu quero que vocês tenham em mente é, faz o caminho do dinheiro, rastreia o dinheiro, depois vai ser um farol, ele vai te apontar para onde você tem que olhar, tá bom? Controle do cofre, eu já tinha antecipado para vocês, né? Onde o dono, a maioria dos casos que a gente teve, onde o dono era que cuidava do dinheiro, deu problema. Então, o cofre também tem que ter um responsável único, uma pessoa da confiança de vocês, né, que quando faz a transferência, entra o dinheiro no cofre, ele conta, durante o dia ele faz a contagem de novo, a hora que ele sai para o almoço, ele faz a contagem. Tá, mas e se a pessoa estiver na hora do almoço, é uma só que cuida, se chegar um fornecedor para receber? Aí tem que esperar ele voltar do almoço. Ou então você pega lá, se você é o dono, você sabe a senha, vou abrir uma brechinha aqui para vocês. Vai lá, pega o dinheiro, anota numa caderneta, porque quando ele voltar, a hora que ele voltar do almoço, ele vai contar. Ele vai falar assim, a hora que eu saí aqui tinha 10 mil. Seu fulano? Seu líder? A hora que eu saí para o almoço aqui tinha 10 mil no cofre. Agora eu voltei e só tem 8.500. O que você fez com esse 1.500 aqui? Aí ele falou, isso aí é problema meu, é retirada pessoal. Então tá bom, anota lá, retirada pessoal. Você não tem que ficar dando justificativa para o seu funcionário, mas ele tem que ter alguma coisa para registrar. Às vezes ele pegou o dinheiro para uma coisa pessoal que eu não quero falar o que é. Então é retirada pessoal. Então, quando funciona assim, que você tem uma pessoa responsável e que a missão dela é fazer o cofre bater, a hora que o cofre começar a não bater, ela vai atrás. Alguém pegou dinheiro aqui? Quem que tem a senha? É o dono e a esposa que tem a senha? Vai no dono, tá faltando dinheiro aqui. Não peguei não. Vai na esposa, alguém tem que ter pego. Né? Então, registrar antes de movimentar,
fazer as conferências, né, diárias, fazer a conferência todo dia na abertura, saída para o almoço, retorno do almoço, fechamento do dia, e ter saída com comprovante. Tem que ser registrado, tem que ter ali algum motivo por que aquele dinheiro está saindo. Tá? Então, se vocês não controlarem o cofre também, aqui eu não comecei nem a falar de fechamento financeiro ainda, mas se vocês não fizerem esse controle do cofre, a gente também não vai conseguir ter o fechamento financeiro. Contas a pagar e receber. Isso aqui é mais comum vocês terem. Isso aqui é bem mais comum o supermercado ter. Fazer o controle de contas a pagar e de contas a receber. Até porque, se não faz o controle de contas a pagar, que hoje o fornecedor está ligando, querendo receber, e se você não fizer o conta a receber, aí foi o boi que acorda, que você vai ficar com o seu dinheiro na mão dos outros. Aqui é até mais simples, né? Então, lançar no sistema antes de pagar, informar a origem, né? Então, quando eu estou registrando um contas a pagar também, não é só dizer se está... Porque aqui que acontece aquilo que eu falei de às vezes não sair no relatório. Às vezes o sistema tem um controle lá para você fazer o controle de contas a pagar, mas é só para dizer se você deve ou se não deve. O que você tem que fazer? O seu contas a pagar tem que dizer se você deve ou se não deve, quando você tem que pagar, o que é, qual a categoria, é mercadoria para revenda, é uso e consumo, é para produção da padaria, é uniforme de funcionário, tem que ter um porquê. E quando você pagar, você também dizer como que você pagou. Eu paguei isso aqui com a conta bancária do Bradesco, com a conta bancária do Sicoob, eu paguei isso aqui com a conta cofre. E o contas a receber da mesma maneira. Então tem que conciliar também as vendas, os recebimentos, né? O que é taxa de cartão, se o dinheiro foi depositado, se não foi, tudo isso aí precisa ser registrado, tá bom? O quinto passo é a conciliação bancária. Todo dia, no primeiro horário do dia. Isso aqui a gente já testou em diversas maneiras, vocês possam imaginar. Não adianta falar assim, não, na segunda-feira é mais tranquilo, eu faço a conciliação. Não vai fazer. Tem que ser todo dia. Eu vou fazer do próprio dia. Não precisa. Também não vai dar certo. Faz sempre, no primeiro horário de hoje, eu pego os extratos da conta bancária e concilio. Então, qual que é o meu objetivo hoje? Que quando eu lançar tudo no sistema, o sistema vai dizer, na conta bancária do Bradesco tem R$500. Aí você abre o extrato. Como que fechou a conta bancária do Bradesco ontem? Fechou com R$500. Então, beleza, cumpri minha missão. Aí agora posso ir para os meus outros afazeres. Mas todo dia, no primeiro horário, e se eu fazer depois do almoço? Não vai dar certo. A gente já testou de vários jeitos, não vai dar certo. O que dá certo é fazer ela diária. A primeira atividade de quem cuida dessa parte é chegar e fazer isso. Todas as contas bancárias, o cofre, se der diferença, já investigar. Tá bom? Senão, não funciona. E por último, a gente precisa consolidar tudo isso num relatório, né? Então, vendas versus recebimentos, despesas fixas, custos com fornecedores, porque às vezes o Leandro vem aqui e fala, olha, sua folha não pode passar de 8%, incluindo tudo, salários, impostos e tal, outras despesas. Então, a gente precisa categorizar e consolidar isso. Dos gastos que eu tive, de 1 milhão que saiu da minha empresa, para onde que foi esse dinheiro? Olha, esse mês, de tudo que eu vendi, de todo o dinheiro que saiu da minha empresa, 8%, ou 9%, ou 10% foi para pagar funcionário. Eu já sei que eu estou fora do benchmark. Então, a gente tem que categorizar isso. Então, depois que faz todo esse trâmite, a gente precisa ir lá e categorizar. Esse aqui é um painel gerencial que a gente usa. É um cliente nosso, e aqui são dados reais. Eu falei, eu vou pegar o melhor cliente que eu tenho aqui, olha o lucro operacional dele. Tá bom ou não? 8,46%. É um cliente que, em questão de performance, não é o que mais vende. Isso aqui é um relatório de 3 meses. Em 3 meses ele vendeu 5 milhões. O total vendido, 5 milhões e 88. Entrou 5 milhões e 69, deu uma diferença de 0,37%. E aqui eu tenho os indicadores. Dos 5 milhões e 69 mil que entraram na empresa dele, 74% ele usou para pagar fornecedor. Restou para ele uma margem de contribuição de 25%. As despesas fixas, ele está bem demais. A gente já, se tivesse fora, aqui já ia ficar vermelhinho. As despesas fixas dele estão dando 16%. Sobra para ele de lucro operacional 8,46%, ele investiu 0,63%. Então, no final das contas, isso aqui eu acho muito legal. Você separar o dinheiro que você tem, operação e não operação. Por quê?
Às vezes você vai fechar no azul, mas é porque você pegou um cheque especial, porque você antecipou o cartão, porque você fez um financiamento. Então, tudo isso entra aqui para fora. Ou às vezes você pegou, teve gastos lá que não são operacionais. A sua operação deu isso aqui, ó. O lucro antes do investimento, o investimento deu 7,83 de resultado. Desses 7,83, outras despesas não operacionais, que são questões às vezes empréstimos, coisas que ele está pagando que não é do mês, deu isso aqui. Despesa pessoal, né, dos sócios, ele retirou 121 mil. Capital de giro, ó, no crédito rotativo, 6 mil ele teve que pagar de parcela, e despesa financeira, que não faz parte da operação, né, juros de empréstimo, não faz parte dessa operação. O resultado líquido dele foi 327 mil. Utilizando esse método, eu posso garantir para ele, esse mês, o seu resultado foi de 327 mil. Pode pegar a sua conta bancária lá, que provavelmente o mês passado ela fechou com 100 mil e agora ela está com 427. Ela avançou 327 mil. Então, o importante é você conseguir consolidar esse relatório. Primeiro, para você ver se você está dentro da média, se tudo está acontecendo de acordo com o que você planejou. E também, para caso alguma coisa saia do programado, no caso desse cliente, o resultado dele foi excelente. Mas se sair do programado, eu clico ali, por exemplo, em despesa fixa, ó, ele me dá esse relatório. Das despesas fixas dele, ó, que foi, aí aqui está mostrando por mês, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. Despesas fixas, 340. Disso, 204 foi com pessoal, despesa operacional 40, marketing 9, impostos 85 mil. É um dos clientes meus que proporcionalmente paga mais imposto, paga 4,37 de imposto. Só que está com resultado positivo de 7,8, então o problema dele não é imposto. Despesa financeira. Então eu consigo ver detalhadamente o que foi cada uma. Lembra que eu falei que tem que categorizar? Se no seu contas a pagar servir só para controlar se você deve ou não deve, ele não funciona. Ele tem que dizer se você deve ou não deve, a data, o que é e quando você pagar, que forma que você está pagando. Então aqui eu tenho categorizado as despesas fixas dele. Se eu clicar em uma dessas despesas aqui, né, no caso eu peguei aqui despesas operacionais, ele vai me dar essa outra tela. Dentro das despesas operacionais tem isso aqui, ó, embalagem, outra despesa, consultoria tributária, honorário contábil, barato meu honorário, hein? Tem que aumentar desse cliente aqui. Material de escritório, tem todas as despesas dele. Todas. Aqui, e se eu clicar, aí eu cliquei aqui, por exemplo, acho que foi aqui em embalagens. Aí ele me mostra, inclusive, todas as compras de embalagem que ele fez no mês. Ó. No dia 15 de dezembro, ele pagou para a Rafplat, pela conta do Cicobi, R$ 3.500. Tem algumas que eles colocam até uma observação no sistema. Ó, isso aqui foi pago pelo Cicobi, eu posso ir lá na conta do Cicobi e conferir. Esse dinheiro saiu de lá. Isso aqui foi pago pelo cofre, isso aqui pelo Cicobi. Né? Então, eu tenho condição de investigar. Toda vez que eu vejo que uma despesa saiu fora, eu vou lá e investigo. Olha, a minha despesa com embalagem está muito alta. Por que está tão alta assim? Aí eu vou lá e consigo investigar isso daí. Tá bom? Com os números financeiros na mão, você para de apagar incêndio. Você tem, a gente diz que é um farol, tá? O fechamento financeiro. Por quê? Se eu tenho algum problema, o financeiro vai me dar esse número, tá? Então, às vezes a gente fica no mercado lá com a cabeça agoniada, aperreada. Cara, onde que eu estou errando? Será que é a minha margem? Mas qual que é o trabalho? Qual que é o custo de você pegar o seu sistema e fazer todo o custo dele bater, dar a entrada certinho e tal? Muitos de vocês vão ter dificuldade de confiar na margem do sistema. Meu sistema aqui está dizendo que a minha margem é 30, meu CMV está em 70. Qual que é a garantia que você tem? Você está fazendo a desagregação certinha no açougue? Está registrando a perda sozinho? Se você conseguir, ótimo. O seu controle de margem é o mais eficiente. Só que, às vezes você pode demorar tempo para isso. Talvez com 30 dias você vai descobrir que 75% do que você está pagando, 75% do que você recebeu, está indo para fornecedor. Então, sua margem pode estar 60, 75, o dinheiro não mente. Às vezes você está com uma margem de 70, mas estão te roubando em 5. A sua perda está em 5. Né? Então, às vezes você tira um relatório do sistema, minha margem está em 65, mas eu vou ver no financeiro, todo mês eu pago 75 de boleto.
que está acontecendo? A minha margem está errada, a mercadoria está ficando no estoque. O financeiro para o mercado, ele te dá uma resposta muito rápida. Você ter o fechamento financeiro, você tem uma resposta muito rápida. E é muito mais fácil você controlar os boletos do que você conseguir ter a margem do sistema. É lógico que é importante. A gente fala aqui, o Leandro fala de margem o tempo todo. Mas eu tenho a sensação que é mais fácil você anotar quanto você pagou de boleto do que você conseguir pegar lá 5.000 SKUs e garantir que a entrada dele está certa, que o custo está correto. O açougue é muito complicado, né, a gente ter esse custo do açougue. Então, eu digo que o financeiro ele é um farol. Ele vai dizer para onde você tem que olhar. Se a gente vesse ali um valor de imposto muito alto, a gente fala, ó, você tem que ver com o seu contador, seu imposto está muito alto, está muito fora. Mas ali, se o imposto está dando na média, eu não vou gastar energia com essa parte agora. Eu vou ver onde meu dinheiro está indo pelo ralo. Então, o fechamento financeiro, ele te dá uma resposta muito rápida do que está acontecendo na sua empresa. Tá bom? Então, a gente diz que ele é um farol. Então, ele limita as retiradas dos sócios, porque você trabalha com dados reais, sabe se o empréstimo é uma solução armadilha, cortar exatamente onde precisa, né? Você só consegue cortar de despesa se você saber que você tem ela. A maioria dos exemplos que a gente foi, sempre o dono de mercado ele tinha uma despesa. Falava, rapaz, eu acho que a minha energia está muito alta. Dificilmente era o que ele pensava, porque às vezes eram pequenas coisinhas que no final do mês davam um valor alto. Então, você só consegue cortar uma despesa que você conhece ela. Se você não conhecer, você não consegue cortar ela. Tá bom? Pessoal, esse é o nosso método comprovado, já aplicado em mais de uma centena de empresas. Basicamente, consiste nisso. Validar se o ERP te atende, treinar a equipe, ter acompanhamento diário e fazer a auditoria e a consolidação dos dados. Aí você vai ter os números na mão. Esse aqui, pessoal, esse QR Code aqui, é para você ter acesso aqui a nosso site, canal no YouTube, Instagram. A gente tem muito material lá, a gente tem podcast falando de financeiro, falando de como que fecha um financeiro, quais os números que você consegue ter, quais os resultados que você consegue ter. Então, a gente tem muito material lá sobre fechamento financeiro, tá bom? Fico muito feliz de poder ajudar o Leandro aí. Isso é uma coisa que a gente já concede para os nossos clientes, né? Então, todos eles que tiveram interesse, a gente foi lá, implantou, a gente faz a implantação, treina a equipe, valida o RP e é o nosso método e ele funciona, tá bom? É isso, pessoal. Falei bastante aí, não teve interrupção, nenhuma dúvida. Não sei se eu falei muito rápido também, que tem muitas pessoas aí que também têm a agregar com vocês hoje, caso vocês tenham alguma dúvida para perguntar, tudo certo? Entenderam? Chegando na empresa de vocês, já vão fazer o fechamento? Uma dúvida aqui, ó. Quem puder. O sistema, ele tem como integrar ele com o sistema meu? Então, todos os nossos clientes, a gente utiliza o próprio sistema dele. Então, a gente não faz tipo um BPO, fala, me manda as suas informações aí que eu vou fazer. Porque a rotina do mercado é muito intensa. A gente sabe que qualquer mercado que fatura 300 mil tem ali 400, 500, 600 notas de entrada, tem 5 mil, 10 mil XML de saída. Então, não dá para a gente fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente estuda o seu sistema, faz aquelas validações ali, treina a sua equipe, acompanha diariamente para ver se esse saldo está batendo. Todo dia vai ter um consultor lá. E aí, o saldo do cofre está batendo? Não, está batendo. Aí ele entra lá no sistema, conta lá para mim para ver quanto tem. A pessoa vai lá contar, não está batendo não, aqui no sistema está dizendo que tem tanto. A conta bancária, até fechar. E depois, no final do mês, a gente extrai esses dados, daí consolida naquela plataforma que eu te mostrei ali. Aí a gente apresenta para os clientes, faz reuniões mensais no começo, depois trimestrais também, conforme a necessidade. Então, qualquer sistema a gente consolida, exceto se não tiver aquelas informações ali, né? Não tiver o mínimo. E o custo desse sistema? Não custa nada. A todos os nossos clientes da contabilidade, a gente entrega o fechamento financeiro. Não, mas esse está falando da contabilidade de vocês. Isso. Mas eu que sou de outra contabilidade. Não, isso daí. A gente não presta esse serviço, né? A gente não presta esse serviço. Inclusive, para os nossos clientes, não é um adicional. A gente fecha a contabilidade, a gente viu que isso era uma necessidade do cliente, ter esse fechamento financeiro. Então, para todos os nossos clientes, a gente já oferece esse fechamento financeiro. E o Leandro me pediu, olha,
mostra ali como é que funciona, como é que faz e tal. Então, esse foi a ideia não é nem vender isso aqui, é realmente ensinar para vocês que é possível e é um serviço que a gente oferece só para os nossos clientes mesmo. Então, Adalberto. Max, não é nenhuma uma dúvida, não. Quero dar um feedback sobre a minha experiência que tem sido sendo cliente de vocês. Show. A gente passou em janeiro para a contabilidade do Eliab, do Max. A gente fechou no evento Impulso. E seu pessoal é chato, cara. É chato. Eles ficam cobrando, eles têm vários departamentos lá internos e tem um pessoal do departamento pessoal que cobra os documentos, eles treinam o nosso pessoal do RH do departamento pessoal lá para inserir todas as informações no sistema. Tem o do fiscal que fica me cobrando o tempo inteiro aqui de documento para a prefeitura, de extrato bancário, tem o financeiro para fazer esse negócio aí, eles ficam conversando com o meu pessoal do ARP para implantar. E assim, vocês estão de parabéns. Às vezes vocês não conseguem fazer tudo que vocês são capazes por nossa conta, né? Eu falo por minha experiência, eu não consigo passar todas as informações para vocês para fazer esse fechamento bonitinho. Show de bola, Adalberto. Obrigado aí pelo feedback. E assim, para o fechamento financeiro, pessoal, não tem muito outra saída. Assim, o que a gente mais se orgulha é do método de implantar, não é nem do software, é do método. Mas esse método ele consiste em diariamente fazer isso, né? É uma coisa que a maioria de vocês não conseguiu ainda, realmente porque você não pode deixar para amanhã. Você chegar, não, eu vou fazer o fechamento da minha empresa, amanhã eu vou chegar lá, eu vou lançar tudo e vou conciliar. Aí, 8 horas da manhã já tem um vendedor na porta. Se você não fizer, não vai fazer mais, esquece. Então, por isso, o nosso método consiste em realmente cobrar, e aí, quanto que está dando o saldo da conta bancária? Ah, está dando X, abre o sistema aí, me dá o acesso remoto, vamos ver se está batendo mesmo. É assim que funciona, senão não consegue ter esses números, mas o resultado é muito satisfatório. Vocês vão conseguir ter esses números aí na empresa de vocês. E assim, tem método para tudo. Tem coisa que facilita. A gente tem uma coisa que um cliente nosso não conseguia fechar o financeiro porque ele tinha dificuldade de contar o dinheiro. A gente foi lá e colocou uma planilhinha de Excel para ele, bem bonitinha, que ele contava as cédulas. Aí ele contava de R$ 50, tem conta. Aí digitava lá, ele já dava o valor. Contava moeda, tem conta. Então, são soluções que a gente está dentro do mercado todo dia, a gente sabe da dificuldade que é, às vezes até para contar dinheiro. Então, a gente entende isso e a gente realmente sabe que não é fácil, mas é possível, perfeitamente possível. A gente nunca teve mercado, nunca foi dono de mercado, mas a gente foi para dentro do mercado, entendeu como é que funciona e é possível fazer, tá bom? Alguma outra dúvida? Todo escritório de contabilidade, ele seria quase que obrigatório da parte deles integrar esse relatório, é isso que eu entendi? Não, assim, não. Na verdade, assim, eu não conheço nenhum outro escritório que entregue isso daí, para ser sincero. A responsabilidade dele lá é fechar, né, ter o balanço e tal. Isso é um plus que a gente oferece. A gente vê que é o nosso diferencial ir lá e ajudar você a implantar esse financeiro, entendeu? Mas eu, sinceramente, não conheço nenhum outro que tenha esse trabalho até então. Porque no caso nosso lá, a gente é no fundo do estado de São Paulo, nosso escritório é lá em Maringá, dá 150 quilômetros, né? Uhum. E não tem dado esse suporte desse fechamento, entendeu? Entendi. Então, é possível fazer. A gente, os primeiros fechamentos, o que acontece? O meu sócio, ele ficou mais ou menos umas 3 semanas dentro do mercado. Abria e fechava o mercado, até ele entender como é que funcionava. A gente começou a implantar. A gente foi no Acre fazer essa implantação. A gente tem cliente lá também. Depois a gente viu que dá para fazer até online. Hoje a gente já tem clientes no Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo e Rio e Bahia. E a gente consegue implantar online. A gente abre uma videoconferência, como é que você fecha o caixa? Ah, eu fecho assim, assim, assado. Então, não, se você fechar desse jeito aí não vai dar certo, não. Volta lá no seu sistema, você não vai fazer sangria, transferência e tal. Então, dá para fazer, dá para prestar esse suporte. E assim, a gente faz online, a gente implanta isso daí, entendeu? É um método que a gente fez. Lucro real. Todos os nossos clientes do supermercado são lucro real. Tem alguns no Simples mesmo, é porque está período de transição e tal. A maioria é lucro real. Fechou? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu já usei bastante tempo aqui. Leandro, desculpa aí.
É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Espero ter ajudado.